Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco, nessa terça-feira, 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. Uma alegria poder estar de volta aqui com vocês, mas hoje temos uma surpresa. Hoje o Padre Renan nos abandonou, o Padre Renan Checa saiu com umas férias que tiveram junto aos seminaristas menores aqui da Apostólica e foram de passeio para Foz do Iguaçu, na casa da família de um dos apostólicos, então me deixou abandonado aqui nesses dias. Eu falei, poxa, o que eu faço? Ficar toda uma semana ou duas, porque já a semana que vem também chega, esse sábado chega minha mãe, com minha irmã, meu cunhado, minha filhada, então talvez não vamos conseguir gravar essa semana que vem. Eu falei, não, vamos tentar alguma coisa para poder, não deixar o povo esperando tanto, não? Então, a gente aproveitou aqui a visita do grande, ilustríssimo Padre Danilo Stradiotto, que faz pouco tempo que retornou ao Brasil, e falei, vou fazer um programa com ele, porque ele também tem um tema muito interessante para poder nos falar, que pode ser também de interesse de cada um de vocês. Mas eu deixo que ele se apresente um pouquinho aqui. Bem-vindo então, Padre Danilo, fala pra gente aí, o que você conta para nós aí? E aí, bom dia, Padre Neco, estamos aqui, é uma alegria estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho nesse programa do Católico Você Sabia? Então, eu fui ordenado, né, como Padre Neco em 2015, trabalhei na Venezuela, na Colômbia, e faz 3 meses voltei aqui para o Brasil, né, para trabalhar na promoção vocacional. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês e sem mais. Pois então, antes de entrar no tema, só dar um retorno de como foi esse final de semana, né? A gente teve aqui, normal as nossas atividades, nossas visitas. O Padre Renan com os apostólicos saíram nesse sábado, eu creio que a gente já tinha comentado no programa anterior, eles saíram esse sábado, foram para Foz do Iguaçu, estão lá até esse próximo sábado, dia 12, e retornamos, eles retornam não? No sábado, e sábado também chega minha família, então vamos estar essa semana meio corrida por aqui. E foi uma semana bem interessante, tivemos aí a oportunidade de celebrar um casamento no sábado, em todas as condições que vocês já sabem do corona, e foi até uma pena que depois nem puderam fazer a festa. Mando um abraço aí para o Márcio e para a Terezinha, que celebraram seu casamento. Ainda assim foi uma celebração bem bonita, bem familiar. E depois tivemos a semana por aqui, depois do Family Day, que tivemos no domingo passado, retrasado no caso, né? E foi uma semana de ir visitando um pouco essas famílias e bem tranquilo, né? Já estamos nessa reta final já do ano, já encerrando muito das atividades, poucas que conseguimos organizar, mas é pelo menos a oportunidade de estar também aqui, seguindo com o programa com vocês, temos ainda, algumas semaninhas antes de terminar o ano, queremos, no próximo mês, vamos celebrar nosso primeiro aniversário do Católico Você Sabia, vai ser uma oportunidade boa também de fazer algum programa especial. Estamos pensando ainda em temas e tudo isso, mas é para sentar e conversar com o Padre Renan e tentar ver a oportunidade também de conseguir ordenar um pouco as ideias e ver o que a gente pode estar passando para vocês. Mas é uma alegria, então, estar nesse dia aqui da Festa da Imaculada. Daqui a uns momentos vamos celebrar a missa aqui para algumas pessoas que pediram para ter a missa de preceito do dia 8 de dezembro. Não? Então vai ser uma oportunidade também de poder encomendar cada um de vocês nesse dia. Vai ser um programa curto hoje, não temos muitas novidades para compartilhar com vocês, mas vai ser sobretudo que o Padre Danilo nos possa dar um pouco a ideia também, parte do que é o trabalho da promoção vocacional, qual é o trabalho também aí que ele está chegando para realizar, e poder compartilhar com vocês também em pedido, né? Sempre de orações. Agora é um momento para muitos decisivo, né? Etapa final do ano, como o Padre Renan também já compartilhou, em janeiro já tem o cursinho aqui para os meninos que vão fazer a experiência de conviver esse primeiro um mês no seminário e tentar ver a possibilidade de seguir esse caminho nesses dias. Também o Padre Danilo, lá em São Paulo, vai estar também fazendo esse acompanhamento com jovens, então vai ser um período também de pedir para cada um de vocês muitas suas orações para que possa iluminar e dar também essa generosidade para esses jovens. Mas é isso, eu vou deixar então com vocês aí o Padre Danilo para que conte um pouquinho aí desse trabalho que ele vai realizar, um pouquinho ele vai contar com vocês. Ele preparou um pouco aqui o tema, né? Depois também já peço orações. Nesse sábado, dia 12, como ele falou, nós nos ordenamos juntos, e nesse dia 12, sábado, vamos completar 5 anos de ordenação,
não, de sacerdotes, para que possam também encomendar em suas orações por cada um de nós. Nossa geração somos 44 e aí estamos, não? Para que rezem por cada um de nós aí. Deus abençoe aí e vamos ver o que o Padre Danilo compartilha conosco aí. Já estou até confundindo aqui o Padre Renan, já vai no automático aqui. Mas fala para nós aí, Padre Danilo. Tá bom, então, bom dia de novo, Padre Neco. Queria falar um pouquinho para vocês a respeito da vocação, né? Então, acho que o dia de hoje é bem interessante, o dia da Imaculada Conceição, porque Maria, com o seu coração imaculado, nos lembra qual que é a finalidade da nossa vida, né? E a finalidade de todos nós, de todo ser humano, qual que é? É chegar ao céu. O céu é a nossa meta, né? Como fala Jesus em João, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, o céu é a meta, como nós falamos, e o nosso problema qual que é? O nosso problema vocacional é que muitas vezes nós esquecemos a meta, né? E a gente vive aqui nessa terra como se nunca fôssemos morrer, né? A gente vive aqui como se a nossa vida aqui, aqui fosse durar para sempre. Então, e o que também o Concílio Vaticano II, a Igreja nos lembra que a vocação universal é a santidade, né? Como Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E também São Paulo lembra nas suas cartas que qual é a vontade de Deus? Ele fala: esta é a vontade de Deus, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. Então a vocação à santidade é a vocação universal de cada um de nós, né? Então essa é a base para o que a gente fala do discernimento vocacional. Então, já entrando no tema do discernimento, pois, basicamente, como todo mundo sabe, quando a gente fala de vocação, vocação vem do latim vocare, que é chamar, né? Então, a vocação é um chamado. E discernir o que é? Discernir, pois na nossa linguagem, é distinguir uma coisa da outra, né? Por exemplo, se eu tenho 2 tons de azul, um azul mais escuro, um azul mais claro, eu vou distinguir um azul do outro. Então, eu vou discernir. Então, o discernimento vocacional, qual que é? É descobrir qual é o meu chamado, descobrir para que Deus me criou. E é bonito já pensar, como disse Jeremias no primeiro capítulo do seu livro. Deus fala para ele. Ele fala: antes de que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então, é muito bonito a gente lembrar, a gente recordar que quando Deus nos cria, Deus já nos cria com uma vocação, Deus nos cria com uma missão. A grande maioria das pessoas, pois será o matrimônio, será formar uma família linda, santa. Alguns vão ser advogados, outros vão ser médicos, outros vão ser professores, e cada um vai realizar a sua função aqui nessa terra. Mas lembremos, para que todos cheguemos ao céu ultimamente, ok? E qual é o pressuposto que eu dou para descobrir essa missão, né? Essa missão que cada um tem. O primeiro pressuposto é querer fazer a vontade de Deus. Eu tenho que querer buscar o que Deus quer de mim. Então, isso também pressupõe outra coisa. Pressupõe uma certeza, que eu tenho que ter essa certeza de que Deus me ama. Eu tenho que ter essa fé que Deus me ama, que Ele quer o melhor para mim, ok? Porque se eu não creio em Deus, se eu não creio que Ele me ama, eu não vou buscar a vontade dele para mim. Então, eu não vou querer buscar a minha vocação. Então, mas se eu creio, se eu tenho essa relação pessoal com Deus, se eu sei que Deus é uma pessoa que me ama, eu vou querer buscar a vontade dele. Ou seja, eu vou querer discernir a minha vocação. É bem interessante esse aspecto que comentou o Padre Danilo nesses pressupostos, não, nessas coisas que tem que estar já presente. Sempre no trabalho vocacional, algumas pessoas que eu tenho também acompanhado, ajudado, eu sempre coloco como necessidade básica é o crescimento da nossa relação com Deus. Porque se queremos saber, não, descobrir o que Deus quer para nós, qual é a nossa vocação, qual é o caminho que Deus nos chama, pois é básico que eu tenho que escutar a voz de Deus, né? Eu tenho que entrar em uma relação mais profunda com o Senhor. Senão, pois, acrescentamos nossa vida de oração. Isso eu creio que deve
pois, servir especialmente para os jovens. Aqui o padre Danilo, perdão, outra vez, o padre Danilo comentou sobre a vocação depois específica e depois esse termo que também o padre Renan já em algum outro programa já comentou, como essa coisa mais profissional ou de vocação num âmbito mais amplo de decidir a vocação, o caminho que quer seguir. Pois claro que também nisso precisamos escutar a voz de Deus e saber e conhecer nossos talentos, mas sobretudo na vocação mais específica, no caminho que Deus chama para a santificação e para a santidade, para o céu ultimamente, pois é fundamental o meu contato com o Senhor, a minha oração, ter essa certeza que Deus me ama, perguntar o que Deus espera de mim. Então, eu sempre, é condição básica, crescer na vida de oração, crescer na vida de sacramentos, para poder ir descobrindo e ouvindo a voz de Deus também no que Ele quer para nós, Ok, então quando falamos de discernimento vocacional, é interessante distinguir, ou seja, discernir a voz de Deus de outras vozes, porque dentro do meu interior eu vou encontrar muitas vozes, muitas vezes a voz do meu egoísmo, a voz da minha preguiça, as vozes do mundo, as vozes do maligno também. De fato, Santo Inácio de Loyola, ele expõe umas regras de discernimento para discernir da onde vêm essas vozes, Ele fala do anjo mau, do anjo bom, então é interessante saber discernir, ok? E também é bom lembrar que na questão da vocação, se pode chegar a uma certeza moral, não uma certeza matemática. Não é que eu vou saber com uma exatidão matemática qual é a vontade de Deus para mim. Isso não existe, porque o amor não é uma certeza matemática, a fé não é uma certeza matemática, Então sempre há um espaço para o mistério, sempre há um espaço para a fé, Então sempre lembrar isso. Então, como eu amo a Deus, como eu sei que Deus me ama, como eu creio em Deus, daí vem o poder escutar a sua voz, ok? Então eu queria comentar um pouquinho de um problema de hoje, como eu tinha comentado com os padres a semana passada, algo que eu até tirei um pouquinho da palestra do padre Paulo Ricardo. Ele fala do problema da autorreferencialidade, ou seja, é um problema muito presente nos dias de hoje. Quando eu falo de vocação, sempre implica uma outra pessoa, porque se estou falando de um chamado, tem alguém que chama, E o problema o problema da juventude de hoje, das nossas gerações, é que nós nos fechamos em nós mesmos, o que eu quero, o que eu gosto, o que me realiza. E esquecemos que a vocação é um chamado de Deus, Claro que está a minha realização pessoal, claro que está a minha felicidade, o meu gosto, as minhas coisas. Sim, claramente está isso. Mas eu vou alcançar essas coisas fazendo a vontade de Deus. Ou seja, eu vou alcançá-las como um fruto, não como uma obra minha. De fato, aqui é interessante mencionar em Gálatas capítulo 5, quando São Paulo faz essa diferença das obras da carne, ou seja, a obra é aquilo que eu faço. Okay? As obras da carne, a devassidão, a impureza, a briga, a inveja, ciúmes, esse montão de coisas que São Paulo põe aí. E por outro lado, ele coloca os frutos do Espírito Santo. O fruto é algo que nasce, que nasce da árvore como resultado final de algo. Então aí está a paz, a concórdia, a mansidão, a amabilidade e outros frutos. Então, eu chego à minha realização pessoal não como resultado dos meus esforços, mas seguindo a vontade de Deus. Então, o grande problema do discernimento vocacional aqui é um problema de conversão do coração. Ok, eu não quero me converter, eu quero seguir sendo egoísta, eu quero estar com esse pecado meu, eu não quero pagar o preço do discernimento. Então, essa é a dificuldade do discernimento vocacional. Primeiro eu tenho que converter o meu coração, ou seja, como o Padre Neco falava, eu tenho que entrar numa relação com Deus, eu tenho que aprofundar minha relação com Ele, ou seja, eu tenho que amar mais, eu tenho que crescer no amor dessa relação com Deus. E eu deixo aqui na melhor definição de discernimento que eu já escutei, de fato um jesuíta que nos estava acompanhando, o Padre Renan Arana, ele falava que o discernimento é a intuição de um coração convertido. Ou seja, tudo aqui a gente joga na questão da conversão do coração. Primeiro passo importantíssimo
para o discernimento vocacional é a conversão do coração. Pois isso, não? E complementando, não, essa ideia que a gente estava comentando, né? Pois se queremos encontrar, descobrir, entender qual o caminho que Deus quer para nós, é de fundamental importância, pois estar em relação com Deus. A conversão da minha vida tem que ser o primeiro passo para poder ir entendendo o que Deus vai pedindo para mim. Na medida que eu cresço no amor, que eu cresço nessa experiência de Deus, é isso que vai estar me ajudando também nisso. Mas não sei se o Padre vai seguir nessa ideia, mas pois, talvez uma pergunta que sempre é frequente, Padre, mas como que eu vou descobrir, como eu vou discernir a minha vocação? Não sei se certamente o Padre Danilo, que está acompanhando diretamente mais essa realidade das vocações dos jovens e tudo, mas talvez possa dar uma ideia de como segue esse processo do discernimento, não? Porque eu creio que talvez é a dúvida que a maioria dos jovens encontra, agora eu não sei o que Deus quer de mim, como eu faço esse processo do discernimento da minha vida, né? Ok, não, justo o que eu estava pensando falar aqui era já comentar um pouquinho sobre as duas vocações, né? Sobre o matrimônio e a vida consagrada. Logicamente, para cada um na sua vida pessoal é importante pois ter um acompanhamento, uma direção espiritual para ir vendo esses sinais que Deus vai colocando na minha vida, né? Então, o que a gente vai falar aqui é apenas uma introdução, aqui coisa em 20 minutos, meia hora, não dá para falar muito sobre tudo o que é o tema vocacional, né? Então eu recomendo para cada um em particular a direção espiritual e estar atento a esses sinais que Deus vai colocando na sua vida também. Então, se a gente começa falando um pouquinho sobre o matrimônio, né, como João Paulo II fala, esse sacramento primordial, ou seja, esse primeiro sacramento, né, ele fala de uma maneira um pouco alegórica, né, que já desde o início existia, né? Então, é um sacramento, por assim dizer, de certo modo natural, ou seja, todos nós, pela nossa natureza, sentimos chamado a esse sacramento. Assim, está dentro de nós, de cada um de nós, até mesmo nós que somos consagrados, pois tem essa inclinação, é normal, né? Então, porque nós, como João Paulo II fala na sua Teologia do Corpo, né, sentimos essa falta, né? Nós somos seres incompletos, então anelamos ser completados por outra pessoa, né? De alguma maneira imperfeita, isso se dá no matrimônio, porque sabemos que o ser humano ele tem um desejo, como fala Santo Agostinho, né? Tu me criaste, Senhor, e até repousar em ti eu sinto esse desejo, né? Sinto essa falta, esse ser que me completa, né? Então, o matrimônio, ele coloca uma maneira muito natural de completar-nos, né? E sabemos que o matrimônio tem dois fins, né? Um é o procriativo, ou seja, gerar filhos, né? Gerar mais pessoas, né? Ou seja, habitar o céu. E também outro fim é o fim unitivo, ou seja, o bem dos esposos, ou seja, que essas duas pessoas estejam bem e alcancem o céu juntas, né? E o matrimônio ele envolve essa atração do homem pela mulher e vice-versa, né? Sabemos que o instinto sexual é algo muito forte e no matrimônio aí existe um caminho adequado, né? Para esse instinto. Ok, então esse é o matrimônio, ou seja, é a vocação que a maioria das pessoas tem, né? E a maioria pois sente esse chamado e vai por aí também. E depois também a gente pode falar de uma vocação mais especial na igreja, que é a vocação consagrada, né? Que é uma vocação sobrenatural, ou seja, Deus chama algumas pessoas, pois relativamente poucas, né? Comparadas com o matrimônio, né? Que é a grandíssima maioria das pessoas. Deus chama essas pessoas para viver de uma forma extraordinária, literalmente é um chamado, e a gente pode colocar pois, vários exemplos aqui, a gente vê São Paulo, que estava perseguindo a Cristo e se sente chamado por ele a uma missão especial. Temos Mateus também, no evangelho que ele estava trabalhando, ele estava fazendo pois, os seus afazeres lá normais e de repente Jesus chama, já vem e segue-me. Então a Bíblia fala, né, Mateus capítulo 9, versículo 9, que ele levantou e seguiu Jesus, né, deixando tudo, seguiu a Jesus. Também São Pedro, que estava na pesca, pois aí em Lucas capítulo 5,
Ok, então Jesus chama, e Jesus segue chamando. Nós vemos que esses 2000 anos de história da igreja, pois muitas pessoas se sentiram chamadas por Jesus a deixar tudo e segui-lo, né? Pois temos Inácio, pois temos São Francisco de Assis, temos um Agostinho, temos um Tomás de Aquino, temos muitas pessoas, João Bosco, Padre Pio, João Paulo II, Madre Teresa, que se sentiram chamadas, homens e mulheres de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as nações, que sentiram esse chamado de Cristo. E algo interessante, podemos aqui falar, dar uma passagem bíblica bem interessante para isso, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, né? Até mesmo São Paulo fala aí que ele era celibatário. Ele fala, gostaria de que todos fossem como eu, né? Mas eles sabem que isso é uma coisa impossível, né? Porque alguns têm de Deus um dom, outros têm outro. Então, e o bonito que ele fala que a principal diferença entre uma pessoa celibatária, de fato a palavra original que ele usa aqui é não casado, né? Ele fala que a diferença do não casado para o casado, ele fala que o não casado, ou seja, a pessoa consagrada, cuida das coisas de Deus. Ao passo que a pessoa que está casada, pois naturalmente, ou seja, pela sua vocação mesmo, não uma coisa negativa, tem que cuidar das coisas do mundo. Por exemplo, se eu sou casado, eu tenho que ter meu trabalho, eu tenho que ter meu carro, eu tenho que ter minha casa, eu tenho que pagar o colégio das crianças, eu tenho que pagar os impostos, Então, são muitas preocupações. Ao passo que a pessoa consagrada a Deus cuida das coisas de Deus. Okay? Bem, pois parte do que o Padre Danilo comentava, dessa realidade, pois a diferença básica que já mais ou menos também, pois já mais ou menos mencionamos em outros episódios, outros programas, sobre essa realidade da vida matrimonial, essa realidade da vocação religiosa, consagrada, pois essa diferença que o Padre colocava, que é essencial na nossa vida também consagrada. Uma opção que nós fazemos pelo Senhor e complementamos essa realidade, a nossa vivência no amor, no coração, com essa consagração plena ao Senhor. Não sei se o Padre quer já entrar nas perguntas ou tem alguma outra coisa que comentar, mas gostaríamos de colocar um pouco só essa pergunta, não, se o Padre quiser só comentar rapidamente um pouco sobre esse caminho do discernimento que o jovem poderia fazer, não? Como seguir no pessoal, cada pessoa que tem uma dúvida, uma pergunta, pois como que eu discerno, não? Faço esse discernimento. Já está marcando aqui o galo aqui, já uns minutinhos mais, quase terminando, mas só poder realmente fazer essa ideia, porque eu creio que a maioria dos jovens hoje em dia pois sentem, pois, especialmente quem já está fazendo uma caminhada, um processo pois, de crescimento na fé, chega um momento de, pois, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é a vocação matrimonial que Deus quer para a minha vida? É a vocação, pois, o consagrar-me? E como fazer um próprio discernimento dessa vocação? Não sei se o Padre pode adiantar alguma coisa aí para nós nesse aspecto. Ok, então já para terminar, pois qual seria a melhor vocação das duas? Pois é a vocação que Deus te deu, né? Não é que tem uma melhor que a outra. Digo, na teologia clássica se costuma falar do estado de perfeição, mas sabemos que a melhor vocação é a que Deus dá a cada um em particular. Então, talvez aqui uma dica mais geral assim para todos. Lembrar sempre que a vocação é um chamado para amar, né? Seja a vocação ao matrimônio, seja a vocação à vida consagrada, à vida sacerdotal, sempre é um chamado para amar mais, né? De fato, são conhecidos os sacramentos de serviço na igreja, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que significa que eu sou para o demais. Então, muitas vezes o que eu recomendo, a gente tem que sair desse processo de autorreferencialidade, né? Como eu tinha falado, não é assim que eu quero a minha vocação, assim, é para mim, é para mim, é para mim. Não. Lembrar sempre que se eu vou formar uma família, é para amar minha esposa, é para amar os meus filhos, para ter os filhos que Deus queira, né? Muitos, poucos, o que seja, os que Deus queira me dar. Então eu vou amar essas pessoas e vou ajudá-las a chegar ao céu, ok? Então que esse seja o meu intuito, seja o meu objetivo.
de amar mais, ok? E também se eu vou entrar numa vida consagrada, se eu vou ser uma freira, se eu vou ser um irmão leigo consagrado, se eu vou ser pois um sacerdote, lembrar também que a minha vocação é um serviço para os demais. Eu vou ajudar a que mais pessoas conheçam a Deus. Pois, por exemplo, temos a vocação, o exemplo muito bonito de, não sei, um exemplo, um tal Giuseppe Moscati, né, que era um médico, mas que consagrou toda a sua vida ao serviço dos demais, sobretudo dos mais pobres, e assim também evangelizava com a sua vocação. E temos, pois, muitíssimas vocações aqui que poderíamos falar, né? Então, já para um trato assim mais detalhado de todos os sinais vocacionais, pois aí já seria outra live, mas espero que, ao menos com essas ideias gerais, a gente deixa aqui vocês, espero ter ajudado um pouquinho também. Então, um abração, Padre Neco, também obrigado, hein? Obrigado, Fica com Padre Deus. Danilo, mas só antes de estar encerrando aqui, para comentar esse aspecto que eu creio que é essencial que o Padre falou. Vivemos hoje em dia numa sociedade, infelizmente, muito egoísta nesse aspecto, não? E é algo que qualquer passo para a vocação tem que buscar vencer realmente, pois é isso que ele comentou dessa autorreferencialidade, né? Só fazer aquilo que me realiza, né? Especialmente eu penso até nas duas vocações, na vocação matrimonial, quando esquecemos que quando se esquece que o foco é a outra pessoa, pois dificilmente o matrimônio vai dar certo, não? Quando você só pensa em se sentir bem, estar bem, ser feliz por si mesmo, pois você esquece que o outro, a finalidade do matrimônio é fazer o outro feliz, não? E mais depois com a chegada dos filhos, pois isso foi um pouco da experiência que a gente teve aqui nesse Family Day aqui também, pois estar totalmente disponível para os seus filhos, não? Atendê-los, acompanhá-los, educá-los, e toda essa realidade é uma realidade que, pois, uma pessoa egoísta não poderia viver com essa realidade, com a realidade de filhos, com a realidade de uma outra pessoa, e isso é algo que se nota muito depois nos relacionamentos, nos matrimônios, que, pois, infelizmente até se acabam quando começam a pensar mais em si mesmo, mais somente no seu bem-estar, mais somente como estar bem, e esquece que o outro não é o ponto de referência, né? E isso também eu falo até mesmo muitas vezes nas famílias que com pouca generosidade pois decidem não ter filhos ou ter somente um filho ou dois, e muitas vezes tem essa, pois, não, porque filho vai me dar trabalho, filho eu não vou poder passear mais, com filhos eu não vou poder pois me divertir no final de semana ou viajar para o exterior. Então essa autorreferencialidade é algo que pois aqui pois certamente causa um mal muito grande, e muito mais na realidade vocacional também, e que encontramos e podemos encontrar facilmente, não? Até mesmo em nós sacerdotes, quantas vezes, né? Ai, não, pois é meu descanso hoje, meu dia de descanso, não posso estar disponível, não posso atender essa pessoa, ou pois não tenho tempo agora, ou seleciono a quem atendo, ou não estou disponível realmente para todas as pessoas, só atendo nesse horário. Então são essas realidades que, pois, fruto muito do que estamos vivendo como sociedade, um egoísmo, uma centralidade muito focada na pessoa, e não, e menos ou quase nada no outro, no serviço aos demais, não? Como o Padre Danilo falava, não, a vocação tem que ser para o outro. Por isso que até mesmo no catecismo ela está pois dividida nessa realidade, não? Uma vocação para o serviço. E a vocação aí está a vocação matrimonial e a vocação religiosa sacerdotal. A nossa vocação é para o outro, não? E termino com essa ideia sobre o discernimento. Eu creio que parte do que o Padre Danilo já falou, mas essas coisas, essas percepções, essa intuição que precisamos ter daquilo que também pois, eu posso ser de serviço para os demais. No meu próprio processo vocacional, no início, eu lembro muito dessa realidade de como eu gostaria, pois, para mim era importante esse poder ajudar os demais a se formar, a conhecer, a fazer a experiência do Senhor, não de
conhecer a Jesus Cristo, que eu pudesse ser instrumento para essas pessoas para conhecer a Jesus Cristo. Então isso ficou muito marcado no início. Eu lembro até que no começo da minha caminhada, não, pois, da minha história aí, que pois, regressando à igreja, pois, participando de grupo de jovens, eu conheci a Nova Evangelização, que trabalhava nesse aspecto da formação. Eu falava, nossa, isso é interessante, muito bom, me formar. E eu fui sentindo esse gosto de, pois, eu não quero me formar só para ter conhecimento para mim e já basta. Senão que nascia também em mim esse desejo de me formar para ajudar outros. Não? Primeiro da minha própria família, que era tão necessário, depois meus amigos, depois outras realidades de pessoas que eu não conhecesse, mas de poder ajudar outras pessoas a conhecer a Jesus Cristo, a amar a Jesus Cristo, a crescer no seu entendimento da própria fé. Isso foi algo que sempre me chamou a atenção e sempre teve dentro do processo do meu discernimento vocacional. Descobrir o que Deus queria, onde eu poderia servir melhor as pessoas. Eu creio que isso é essencial dentro que parte do que comentava o Padre Danilo, isso é essencial dentro do trabalho desse discernimento, poder pois, descobrir onde eu posso servir mais, não? Então, eu creio que esse é um ponto, não? Claro, como o Padre falou, tem muitas outras realidades que entram dentro desse discernimento, mas eu creio que a chave, talvez, para o início de um discernimento seria essa, não? Onde Deus me chama a servir, não? Onde eu posso servir melhor. E cada um tem que fazer depois esse processo, claro, com uma guia, um diretor espiritual, que vai vendo também essas intuições, vai vendo essas luzes, vai vendo também esses gostos, já não gostos tão pessoais ou autorreferenciais, mas sim pois, aquilo que vai sentindo atração. Tem um aspecto também que eu gosto de comentar para as pessoas, que dentro desse processo, como que você já, no que você está fazendo, nos ideais que você já criava, pois já não tem tanto esse gosto, né? Todo aquele prazer ou aquela sensação de, especialmente quando é mais egoísta, não sei, eu estava na faculdade, pensava, fazendo faculdade de economia, pensava, pois, construir uma família, pensava em conseguir um bom trabalho, mas sempre era para mim, não? Então, essas coisas foram perdendo o gosto para mim. Não, nem ia mal na faculdade nem nada, estava bem na faculdade, quase terminando, e eu falava, poxa, mas isso já não tinha aquele interesse, já não tinha aquela coisa de, uau, eu quero ser um super profissional e ganhar. Essa coisa foi perdendo o interesse para mim. Na medida que eu fui pois, me aproximando mais de Cristo, conhecendo mais, querendo amar mais a Cristo, servir mais aos demais, essas realidades já mais de interesses próprios foi perdendo esse gosto, essa atração. E eu creio que isso também é algo que marca muito, não? Dentro do processo de discernimento, pois Deus também vai alternando o que nos causa pois alegria, e não como essa autorreferencialidade, mas como o serviço, né? Onde eu me complemento, onde eu me realizo mais dentro de um processo de serviço, não? Eu acho que isso também é um ponto sempre bem importante no nosso discernimento. Mas é isso, pessoal, vamos terminando por aqui. Pois foi uma alegria poder contar aqui com a presença do grande Padre Danilo Stradioto. Aí agradecemos por sua participação aqui nesse podcast especial, aqui nesse programa especial do Católico Você Sabia. Uma alegria poder contar com ele. Esperamos brevemente pois, regressar com o Padre Renan. Ainda não temos a data do próximo programa, mas queremos tentar entregá-lo o mais rápido possível, mas temos que nos organizar aqui nos tempos, na saída de férias, que no mês final de dezembro também saímos de férias, mas vamos organizar aqui para não deixar muito tempo sem o próximo programa. Pois vocês já sabem, pois aqui por nos acompanhar, qualquer dúvida, qualquer pergunta, o Padre Danilo, pois comentamos rápido aqui, mas ele está trabalhando em São Paulo, toda a região ali de São Paulo, capital e interiores. Pois ali pois fica no nosso seminário no noviciado ali em Arujá, próximo do aeroporto de Guarulhos. Mas vocês podem mandar também aí perguntas para nós, ou se tiverem ou querem entrar em contato, especialmente você jovem que tem alguma dúvida vocacional, algum aspecto vocacional, podem mandar também seu e-mail para nós passamos o contato do padre, mas aí vocês pois podem buscar ou próximos aí às suas realidades, pois buscar algum sacerdote
alguma religiosa que eles possam acompanhar, no caso também das meninas também, que eles possam acompanhar vocacionalmente, a fazer pois, esse processo de discernimento. E você já sabe, católicosabia@gmail.com, católicosabia, tudo junto, né? @gmail.com. É isso aí, manda um abraço aí para vocês, minhas orações, Padre Danilo. Bom, obrigado, Padre Neco, foi um prazer estar aqui com vocês. Nada, vou estar rezando por todos vocês também, para que encontrem a sua vocação. Um abração, Deus abençoe, tchau, tchau. Minhas orações e minha bênção, até mais.